Olá, tudo bem com vocês? Sou Cristiane Marques, sou museóloga e especialista em política e gestão cultural. Já atuei em 3 projetos de documentação, 2 no Parque Histórico Castro Alves, que o primeiro foi o inventário do acervo museológico do Parque Histórico Castro Alves e o segundo foi a informatização desse acervo. E na Fundação Hansen Bahia eu trabalhei com o inventário do acervo de arte da Fundação Hansen Bahia, ambos apoiados pelo edital setorial de museus. Bom, na atividade de hoje, eu vou dar continuidade à capacitação em documentação, no qual já trabalhamos com o processo e a importância da documentação museológica para os espaços museais. Falamos sobre o processo de arrolamento e pesquisa, falamos também sobre fotografia e digitalização de acervos, e hoje, em específico, eu vou falar sobre a marcação na peça. Apresentarei o livro inventário ou livro de tombo aqui da Fundação Hansen e finalizarei com a apresentação do nosso site. Lembrando que essa atividade é uma das metas para o edital de apoio a ações continuadas a instituições culturais da Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia. Já falei anteriormente, da importância da documentação museológica, que a documentação é um ramo da museologia, que trata de toda informação referente ao acervo e no qual desenvolve especificamente atividades referentes à pesquisa, à comunicação e também preservação do acervo de arte. Hoje especificamente, vou falar da identificação do objeto a partir da numeração e de sua marcação. Bom, lembrando que a equipe do museu tem que se atentar para a escolha da numeração a ser adotada, porque existem vários códigos diferentes, e também o tipo de marcação a ser realizado na peça. Bom, existem alguns tipos de numeração, Temos a numeração numérica, no qual só é utilizado números, e praticamente utiliza-se o ano de entrada do acervo na instituição e o número sequencial. Por exemplo, se o museu ele recebeu uma peça no ano de 2000, por exemplo, ele recebeu 5 peças, então a numeração dele ficaria 2000 ponto, que é o código divisor, o símbolo divisor, pode também ser barra, pode ser vírgula, mas eu estou utilizando o ponto, e aí ficaria 2000.0001, que é um número sequencial, e assim sucessivamente. Porém, quando o ano se encerra e no ano seguinte o museu recebe mais doações ou outras aquisições de acervo, ele tem a possibilidade de manter o número sequencial ou zerar. Aí, no caso, ele ficou com a numeração 2000.001, 2000.002, 2000.003, 2000.004 e 2000.005. No ano seguinte, quando ele recebeu mais aquisições, ficaria 2001 ponto. Ou ele zeraria e continuaria com 0001, ou ele continuaria com numeração sequencial, ficando 2001.0006, já que no ano anterior só tinha adquirido 5 peças. Temos também a numeração alfanumérica, que pode ser bipartida e tripartida. A alfanumérica, ela já utiliza, além do número, letras também. Então, por exemplo, o bipartido, a gente pode utilizar a classificação da coleção e o número sequencial. Por exemplo, matrizes, MA, ponto, e o número sequencial. Porém, o tripartido eu considero mais adequado no caso da instituição Hansen Bahia, porque ele trabalha com vários tipos de coleções. Por exemplo, o tripartido poderia ficar o nome a sigla da instituição, o símbolo divisor, que seria o ponto, a classificação da coleção, o símbolo divisor, ponto, e o número sequencial. Por exemplo, ficaria FHB, Fundação Hansen Bahia, ponto, matrizes MA, ponto, e a numeração sequencial, 0001. Se houver desdobramento, a gente pode utilizar ou letras ou numeração romana. A numeração adotada para a Fundação Hansen Bahia
nesse último projeto de inventário, foi adotado o seguinte: como o Hansen ele trabalhava com várias séries e vários tipos de coleções, ele trabalhava com matrizes, pinturas, croquis, também dentro desse acervo tinha obras de Ilse, a gente preferiu classificá-los dessa forma. Para matrizes, a gente ficaria FHB, que é a sigla da instituição, ponto MA, seria matrizes, ponto, a numeração sequencial. Para os croquis, FHB, Fundação Hansen Bahia, ponto, CR, que refere-se a croquis, ponto, a numeração sequencial. Pinturas, a mesma coisa, FHB, ponto, PI, de pinturas, ponto, a numeração sequencial. Porém, para as estilogravuras, a gente adotou uma numeração diferente pelo seguinte: como Hansen trabalhava com várias séries diferentes em suas estilogravuras, tínhamos a série Flor de São Miguel, a série Navio Negreiros, a série Sex Forever Young, Every Day, tinha a série Os Cangaceiros. Então, para identificar cada série, a gente adotou uma numeração específica. Aí ficou FHB, a sigla da instituição, ponto, XI, que se refere à xilogravura, ponto, 01, se refere a uma classificação dessas séries, por exemplo, 01, Cavaleiro do Apocalipse, 02, Flor de São Miguel, 03, Navio Negreiro, ponto, e a numeração sequencial. Então, dessa forma, facilitou bastante o trabalho dos técnicos da Fundação Hansen Bahia, tanto no sentido de conservação, quanto no sentido de localização desse acervo, porque além de identificar essas obras com essa numeração, é importante salientar que tanto a marcação deve ser feita na própria peça, como também, né, na reserva técnica, no caso, nas mapotecas, lá em São Félix, como as obras estão desemolduradas, eles ficam acondicionados em mapotecas. A sua numeração foi também, além da peça, nas gavetas dessas mapotecas, né, para facilitar o acesso. E na reserva técnica de Cachoeira, onde as obras estão molduradas, além das obras serem numeradas, a própria estante na qual elas estavam acondicionadas. Ou uma questão também interessante é a questão de onde fazer a marcação na peça e qual tipo de material será utilizado. É importante salientar que, como existem vários tipos de objetos e também vários tamanhos, tem que se ter essa consideração no sentido de que objetos, né? Por exemplo, acervos de papel, como é o acervo aqui, a maioria da Fundação Hansen Bahia, no caso das estilogravuras, das pinturas. Como é que se ocorre essa questão da marcação na peça? Bom, no caso da marcação no próprio objeto, deve-se atentar para a questão de como realizar essa marcação. No caso de materiais como papéis, a gente utiliza para marcação um lápis macio, né? 6B, e a inscrição é feita no verso da obra, pode ser fotografia, obra de arte, na parte inferior direita. No caso de algum objeto tridimensional, a gente utiliza, além da higienização, né, no local, a gente passa uma camada de tinta, de verniz, para proteger o objeto, faz a inscrição com a caneta de tinta nanquim, preta ou branca, a depender da cor, né, do acervo, e novamente uma camada de verniz para proteger a marcação. Lembrando também que é importante a gente fazer a inscrição de uma forma legível, de uma forma também minúscula, porque essa identificação é de controle e salvaguarda da equipe técnica do museu, devendo ficar em local mais protegido da visibilidade do público, uma vez que não faz parte da parte expositiva, né? No caso, a gente tem que procurar sempre onde fazer essa inscrição dessa numeração. No caso dos papéis, eu já falei, no verso. E no caso de objetos tridimensionais, no local mais escondido possível, podendo ser na parte inferior ou num cantinho, dependendo do tipo de material. Quando se trata de obras de arte, no caso aqui da Fundação Hansen Bahia, é importante nos lembrar que a gente tem que fazer essa marcação na própria obra, no verso,
E também nas molduras, para poder identificar, uma vez que quando a gente moldura essas obras, elas ficam com a numeração escondida, então a gente tem que ter essa visibilidade a partir das molduras. E também, como eu falei anteriormente, né, nos locais onde elas ficam acondicionadas. No caso da Reserva Técnica em São Félix, como são obras desemolduradas, ficam armazenadas em mapotecas, todas as gavetas são marcadas, né, tem a numeração de que série se trata. E no caso aqui da Fundação Hansen Bahia, no caso da galeria aqui em Cachoeira, como elas ficam acondicionadas em estantes, então todas as prateleiras também têm a sua identificação para facilitar esse acesso. Falarei também agora um pouquinho sobre o livro inventário ou livro tombo, que foi adotado aqui pela Fundação Hansen Bahia a partir desse projeto de inventário do acervo de arte da Fundação Hansen. É importante salientar que esse livro ele é de fundamental importância para a instituição, porque ele dá legalidade para o acervo. No caso, ele legitima o acervo como documento e também como bem cultural e patrimonial dessa instituição que está acolhendo esse objeto. Ele é um livro específico, né? É um livro A, pode ser um caderno ou livro ATA, destinado justamente para esse fim. E no caso da Fundação Hansen Bahia, eu vou apresentar o livro inventário que foi utilizado, que é esse daqui, no qual é importante lembrar que ele tem um termo de abertura e um termo de encerramento, se for o caso, e também ele tem que ser registrado em cartório. Esse aqui é o termo de abertura do nosso livro, né, no qual assina a pessoa que está fazendo a inscrição, no caso da museóloga responsável pelo registro, e também a assinatura do gerente técnico da fundação. Aqui nós temos a autenticidade, né, pelo cartório, o registro feito pelo cartório, e aqui as informações que são contidas no livro. No caso específico aqui da Fundação Hansen Bahia, a gente utilizou como informações a localização, né, onde a obra está localizada, se é na reserva técnica do Museu Casa ou na reserva técnica do Museu Galeria, o número de registro, que foi o número adotado para dar funcionalidade a esse acervo, a identificação da obra, qual a série ela pertence, a autoria, se foi Hansen Bahia ou se foi sua esposa Ilse Hansen, o material técnico, né? No caso, papel, xilogravura ou madeira matriz, a depender do tipo de material que foi trabalhado, a época em que foi realizado esse trabalho, né? Alguns estão sem data, porém alguns são datados, dependendo do trabalho que Hansen executou, ou sua esposa Ilse. As dimensões, as medições são feitas de acordo com o tamanho da obra. E no caso de obras emolduradas, elas têm duas dimensões, uma sem a moldura e outra com a moldura. O estado de conservação, né? A gente faz essa inscrição aqui também. E no caso no último campo, que são observações, a gente não pode lembrar nunca de anotar os números anteriores, né? Porque também ele faz parte do caminhar dessa própria obra. Porque antes de finalizarmos esse projeto com a numeração permanente da Fundação Hansen Bahia, marcando em todas as peças essa numeração nova, elas passaram por numerações anteriores. Então, a gente jamais pode descartar as numerações por qual ela passou, porque é como se fosse um documento de uma certidão de nascimento da obra. Então, todas as informações referentes a essa obra, desde sua chegada até a aquisição, até a sua inserção no próprio acervo da Fundação, ela tem que ter essas informações anotadas nesse livro inventário na parte de observações. Então, esse livro, ele legitima, como eu falei anteriormente, a posse do acervo para a instituição, né, já que ele é registrado em cartório, é um documento oficial da instituição. Ele tem que ser escrito de caneta, não pode ter rasura nesse livro, é um livro muito sério, não pode ter rasura nenhuma, tem que ser uma letra bem cursiva, bem legível também, para poder pessoas futuras que têm acesso a esse material possam realizar um trabalho de pesquisa bem oportuno. E para finalizar, essa atividade de capacitação em documentação museológica
eu vou apresentar para vocês o fruto desse projeto, o fruto maior, que é o banco de dados, onde estão inseridas todas as obras de arte de Hansen Bahia e sua esposa Ilse Hansen, que estão acondicionadas no site da Fundação Hansen Bahia. Então, eu convido vocês para conhecer o site da Fundação Hansen e sua funcionalidade, bem como o catálogo digital, onde estão inseridas todas as obras de arte de Hansen e sua esposa Ilse Hansen. Muito obrigada para todos.